quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, não o desprezarás, ó Deus, não o desprezarás, ó Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de dois gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. Não há criatura que não seja mais
manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. De Deus é viva e eficaz. Em 2020, chegamos à marca de 5 estrelas na Apple e Google Play Store. Embarque em 2021 com o aplicativo Pão de Judá e descubra o caminho para uma nova vida. Que Deus esteja sempre com você. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, Programa Vento Sul. Bom dia pra você, são 9 horas em ponto, né? E o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Gente, segunda-feira, né? Nosso segundo dia da semana, já fomos aí agraciados nesse primeiro dia da semana, que é no domingo, com inserção ao vivo do Ministro da Palavra já de manhã às 10h20 e também aí no culto de Cachoeira do Sul e também à noite no nosso culto mundial, né? O ministro sempre trazendo aí muita orientação, muita direção profética aí para que nós possamos ajustar a nossa vida nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando. E você é o nosso convidado a estar participando, interagindo de todas as programações de rádio aí que durante o dia todo, durante a semana toda, né? Sempre tem a participação do ministro. E hoje não é diferente, né? O programa Vento Sul traz aí nesse quadro, tema central, a participação do ministro, falando um pouco mais sobre o nosso culto mundial e a dica da semana, que é aquele seminário com 4 mensagens que é auxiliando com idoneidade. Aqui comigo é Neuza. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, né? A todos os que já participam da nossa audiência, né? É um prazer e uma alegria estar aqui novamente numa segunda-feira como essa, né? Um dia de sol muito bonito, né? E nós aqui aguardando teu retorno aí, né? Os teus comentários no Facebook, onde você pode nos ver também pela 102.7, né, Marcos? É a nossa audiência pelo aplicativo Tudo de Bom para Nós, o aplicativo Pão de Judá. Verdade. E comigo aqui é a Júlia, né? Júlia, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, né? Que legal, muitas pessoas aí acompanhando a programação já aí pelo nosso Facebook, né? Grande abraço aí para Mareci Silva, mandando bom dia, povo de Deus. É isso aí. Elisângela Fortes, bom dia, irmãos. Que o Senhor flua com abundância de vida. Maria Cláudia Oliveira, Natalina Liane Brigo, né? Jurema Silveira Prisma, Adriana Franco, mandando bom dia. Irmãos, Deus abençoe, né? Aplicativo Pão de Judá, hashtag, né? Nelida Silva também acompanhando, Neuza Jussara, Elisângela Fortes, mais uma vez, Rosemary Ziles, né? Também acompanhando, né, a programação. E muitas pessoas vão entrando aqui, ó, Eliana Machado, Elisângela Fortes, mais uma vez, Júlia Ziles, Marise Santos, mandando um bom dia, Deus abençoe, né? Edilene Santos, Cíntia Solis, do Mar Atumioto, aqui do Rio Grande do Sul. Do Mar aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, né? Mandando um comentário aqui, olha só. Bom dia, amados. Jesus vem para buscar a nova criatura, para sermos aprovados. Temos que conter e expressar Cristo e com mansidão e humildade obedecermos, levando a toda criatura as boas novas. Temos que ter para... a beijão e servimos, deve ser bênção, né?
para ser bênção e o servirmos. Isso aí. André Eurives também acompanhando, né? E muitas outras pessoas aí acompanhando pelo aplicativo Pão de Judá e também pela 102,7 FM Rádio Interativa. Lembrando, né, irmãos, não podemos esquecer aí, ó, que a Escola do Reino, né? Olha só, nós temos a Escola do Reino, né? As revisões aí das mensagens, né? Você vai acompanhando aí nas programações de rádio, nessa campanha aí, de estar novamente voltando a pegar assim desde a primeira, né? Aí conforme o Espírito vai dirigindo aí pelo Ministério da Palavra, para que a gente possa estar testemunhando, gravando áudio, vídeo, enviando aí para os programas de rádio nessas revisões, né, Neuza? É verdade, é muito importante a gente participar disso aí, porque nós somos os primeiros que experimentaram os benefícios, né, que essas aulas trouxeram para nós. E eu estava revisando as minhas anotações lá e estava faltando algumas escolas, viu? Já corri atrás do prejuízo, né? Já estou fazendo as minhas anotações e para manter tudo em dia, né, Marcos? É importante assim que essas revisões sejam retomadas, né? Porque foram assuntos extraídos da palavra de Deus e temas assim que você não encontra aí, né, em qualquer material aí, né, no secular. Realmente Deus agraciou aí a mesa do Senhor nesta casa e temos aí uma vasta, né, e bem ampla dispensa aí com temas que estão concernentes à nossa restauração, que é o mais importante nesse momento, né? Às vezes a pessoa fica muitos anos na igreja e desconhece assuntos como esse, mas nós temos tido esse privilégio, né, Júlia? É verdade, algo assim importante que até tá passando ali no videozinho, que a gente realmente venha a fazer esses vídeos, né? E que venha realmente mandar para as rádios, porque é de grande importância o seu testemunho. De acordo com o link que vai ser mandado no Facebook, você pega, faz o vídeo e manda então para as rádios de até 3 minutos para edificar outras pessoas também. Até tem uma mensagem delas, eu não me lembro qual, mas era dessas últimas, não sei se foi a 235, acho que foi a 235, que falou só sobre o aplicativo, né? Não sei se você lembra, a 219, eu não recordo agora qual foi a aula, né? Mas aquela do aplicativo foi fantástico, porque talvez muitos pensaram assim, né, sentaram, né, no sofá na frente da TV para ouvir o ministro falar, né? E naquele momento Deus usou muitos membros do corpo de Cristo e em uma só voz, uníssono, né, falando a mesma coisa sobre a importância da mesa e a importância de se utilizar da mesa através do aplicativo, né, Neuza? É verdade, mas uma coisa você vai perceber que eles não se contradisseram em nenhuma coisa e outra, eles não se repetiram nas informações que eles passaram, né? Porque cada um tem aquele sentimento, né? Que ele retira aquelas coisas para sua própria vida, né, para seu próprio aproveitamento. Cada pessoa falando do mesmo aplicativo, você vê como é vasto os alimentos que ele apresenta e os benefícios que ele traz também para as pessoas em diversas áreas ali. A gente viu testemunhos na área conjugal, testemunho de batismo, testemunho de cura divina. Muitos testemunhos foram e nenhum se repetiu. Eu achei maravilhoso. Verdade, inclusive assim, esses comentários que naquele dia foram trazidos, deu para perceber que todos eles não somente acessaram, mas conseguiram extrair as suas experiências pessoais, né? Eu lembro ali de um testemunho que falou sobre o ícone da oração, né? Eu mesmo tenho muitas experiências, eu creio que todos que estão nos ouvindo aqui que acessaram esse ícone no aplicativo, o momento da oração, as orações doutrinárias, não é uma coisa assim, um testemunho no vácuo, né, vazio, né, mas realmente tem substância, porque todos que acessam realmente têm essas experiências. É muito importante você aí estar retomando, né, essas aulas, né? A gente recebeu ali mensagens sobre consagração, né, Neuza? Até tu lembra algum tema aí? Eu me lembro assim, a consagração, batalha espiritual. Foram tantos temas, né, sobre casamento, né, sobre auxílio idôneo. Teve uma aula só sobre auxílio idôneo, a aula 220, se eu não me engano, foi sobre auxílio idôneo, né? E muitas aulas, assim, muitos assuntos foram tratados nessas aulas, né? Sobre o corpo de finanças, Cristo, né? Meu Deus, foram muitos assuntos. Enfim, né, todos esses assuntos, eles têm um cunho, né, de preparar a igreja de Jesus a se tornar
a igreja aquela que o apóstolo Paulo falou que iria apresentar, né? Uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, né? Mas realmente reta e com uma vida de santidade, pureza e justiça. E tudo isso, esses assuntos foram trazidos aí nessas 240 aulas, né? 240 horas aulas aí da Escola do Reino, que está ainda, né, Neuza? Ainda está disponível aí no YouTube de forma gratuita, né? Mas está aí uma dica, você pode ir lá na nossa loja virtual e ter aquele combo, né? Sim, que são as aulas todas que você tem ali em áudio, né? Que por um preço bem simbólico. Eu creio que é talvez assim, ó, 1/4, né, do valor de uma mensalidade de uma faculdade, que pode no máximo te dar um canudo de papel e pode no máximo, né, te conduzir ao mercado de trabalho e pode no máximo nessa vida temporal te dar uma vida digna, né? Porque digno é o trabalhador, é o salário do seu trabalhador, né? Mas através desse valor, me parece que R$250 é o combo, né? Você pode estar ali adquirindo essas aulas que não somente vai preparar você para ser bem-aventurado nesta era temporal, mas principalmente vai preparar você, né, com as vestes nupciais, a humildade e a mansidão, e com certeza você vai emplacar aí, né, as bodas do Cordeiro, né, Neuza? Exatamente. Nós tínhamos no passado, lá em Cachoeira ainda, o ministro trazia para nós aqueles 7 passos de crescimento espiritual, né? Usamos então, muitos aí em várias cidades. Muitos foram, nós usamos assim bastante aqueles, né? Foi o que nos deu assim a base para a gente poder tirar uma ministração, ou pelo menos fazer uma ministração, né? E uma daqueles passos era tirar pontos da oração, gente. Daqueles passos de crescimento ali era tirar pontos de oração. Então, cada aula que a gente revisa, ali existem pontos que a gente precisa orar e acertar, né, com o Senhor. Isso aí é uma coisa que chama bastante atenção para a gente fazer. Verdade, são 9h10, vamos para o intervalo comercial e na sequência aí a programação vai rodando aí com a participação do Ministro da Palavra. Aproveite esse espaço de tempo, pega esse link, envie para os teus contatos e vamos juntos desfrutar aí desse aprofundamento da dica da semana com o Ministro da Palavra. Bom dia para você, 9h11. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita para você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja você também. 9h17 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós aí sempre os acréscimos que são necessários, né, para nossa compreensão plena aí do Evangelho do Reino, que nessa semana tivemos aí a dica da semana, que foram aqueles 4 seminários, né, auxiliando com idoneidade. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí que estão na audiência dos programas que estão coligados aí com o programa Vento Sul. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira e que possamos
contribuir decisivamente para o crescimento espiritual aí de todos os ouvintes. Né? Que legal, muito obrigado aí pela sua participação, ministro. Mas eu sempre gosto aí de fazer uma menção rápida aí sobre o culto mundial, né? Que é a nossa primeira mensagem aí da semana, aí no final do dia. E o ministro ontem comentou sobre um trecho da Bíblia que parece que nunca foi ministrado, né? Aquela experiência ali de Absalão, de Joabe e de Davi. E eu recebi uma pergunta aqui hoje de manhã, né? A respeito daquele beijo. E a pergunta é essa. Uma cena interessante de beijo na Bíblia é a do pai que o beijou o filho pródigo ao recebê-lo novamente em casa. Após o beijo, o filho expressou prontamente o seu arrependimento. O que podemos extrair dessa cena de beijo do filho pródigo e da cena de beijo de Davi com Absalão para a nossa conduta hoje? Tem uma coisa aí tocando. O seguinte, assim, ó, o que Deus quis mostrar é a igreja arrependida e a igreja que não se arrepende, né? Que quando o beijo do pai não está sendo tocado em uma pessoa arrependida, né? O problema não é, às vezes, o pai, sim. O pai não teve, assim, toda a culpa de liberar aquele filho para gastar todos os recursos lá fora. O pai teria a autoridade para fazer isso, mas não fez, deixou, porque ali a gente vê que havia livre vontade e foi respeitada, né? No caso de Absalão, quando ele voltou, o beijo que o pai deu foi nada a ver se ele estava ou não arrependido. O beijo foi de alegria de vê-lo de volta, né? Mas ele estava arrependido. Então, essa figura da pessoa que vai na presença do rei, a gente precisa saber se o arrependimento é genuíno ou se é uma atitude de falsidade e futura rebelião, né? E foi o que aconteceu com Absalão. Absalão não estava arrependido absolutamente nada do que fez, estava ali na presença do rei, já com segundas intenções, né? De estar tomando o reino nas suas mãos, era isso que ele queria. Ele queria ser o rei de Israel, né? E não estava arrependido coisa nenhuma. Então o beijo, mesmo assim, vendo o filho daquela forma, ele mostrou o afeto do pai pelo filho, mas o filho não estava arrependido. Tá certo. Ministro, eu quero aproveitar aí para dar seguimento mais uma pergunta lá do culto mundial, que o ministro comentou que o governo da iniquidade que já está bem presente nesses momentos, né? E ele está trazendo uma série de novidades para as pessoas a nível espiritual e a nível natural. E o ministro ainda acrescenta uma observação, que os crentes não estão preparados para discernir essas coisas. Comente um pouco sobre isso. O que são essas novidades espirituais? O que são essas novidades naturais? E por que nós não estamos prontos ainda, tendo tanto alimento que nos desperta, né? E nos alerta, ministro? Para falar sobre isso, claro que Deus não vai exigir que os membros da igreja conheçam a tecnologia. Sim. Não é isso que estamos falando. Nós que estamos falando é a fraca intimidade do crente com o Espírito Santo que habita nele. Olha só. E que o Espírito Santo, que conhece toda a tecnologia, todos os perigos, todas as coisas que vão vir, ele está sabendo e precisa dirigir o crente, proteger o crente, e o crente está completamente sem comunicação com aquilo que está dentro dele. Verdade. O problema é esse. Não há intimidade do crente com Deus. Mesmo pessoas que estão muito tempo aqui na igreja, não oram para tomar decisões, aderir coisas, escolher caminhos, né, aceitar algumas propostas do mundo financeiro, do mundo da saúde, do mundo, enfim, todos os ramos. Então,
Assim como o Espírito Santo guia a gente por dentro, é a era do Espírito, nós estamos vivendo, nós estamos tão fora da realidade. Quem não tem intimidade com Deus e não ouve Deus e não segue a direção de Deus, esse está fora da realidade. E esse vai se dar mal, porque ele vai ter que viver nesse mundo até o dia do arrebatamento. E aí não sei o que ele vai fazer até lá. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Tá certo. E até assim, para confirmar isso que o ministro está falando, né? Tivemos uma experiência essa semana, uma irmã ligou para mim, que ela trabalha na área da saúde, e chegou as vacinas agora para tomar, né? E aí ela me perguntou assim, aí pastor, tomo ou não tomo? Aí eu disse, irmã, a orientação do Ministério da Palavra é que você vai ter que consultar a unção interior, porque isso é uma coisa bem pessoal sua, né? E jamais uma pessoa aqui fora vai poder dirigir assuntos como esse. E ela pegou e levou aquilo em oração. E naquele momento ela abriu uma palavra que foi Oséias capítulo 6, versículo 1, que disse assim, que Deus traz a ferida e Deus traz a cura. E aí ontem no culto à noite ela deu esse testemunho, né, que aí ela pegou e falou com a chefe dela, né, com a dona lá, sei lá, a gerente, e a gerente chegou e disse para ela assim, não, tudo bem, não é obrigado, fica à vontade, bem tranquilo, né. E aí ela discerniu que realmente nós temos que perguntar para Deus e não falar com homens, né, homens só vão testificar, né, ministro? Com certeza, né. Então isso aí é uma coisa muito íntima e pessoal dela com Deus, dele com Deus. Então a gente tem que partir para essa agora. Verdade. Neuza. Amém. O ministro introduziu na primeira mensagem do seminário Auxiliando com Idoneidade o objetivo do seminário, que era, após ouvirmos, estar perfeitamente convencidos pelo Espírito Santo a declinar da nossa maneira natural de lidar com Cristo no corpo. Naquele momento, ministro, foi cumprido esse propósito? Não, os resultados foram tão pequenos, escassos, inexpressivos, como todos os seminários. Deus dá um pequeno avanço visível para nós, né? Eu falo visível, porque eu não consigo avaliar o que está acontecendo por dentro da pessoa. Sim. Mas o resultado visível foi muito pequeno desses seminários, né? Talvez essa revisão de dica espiritual tenha dado mais efeito que naquela época do inédito. Uhum. Sim. E eu percebo que agora está dando mais efeito. Amém. Então agora eu vejo assim que as pessoas estão assim com mais realidade da necessidade de se consagrar realmente, se entregar para Deus. Estão lutando, mas estão com uma visão agora de que não tem outro caminho a não ser se entregar. Amém. Tá certo, Juí. Ministro, como sair da teoria religiosa e entrar para a realidade espiritual? Olha, não tem nada que impede, que bloqueia esse caminho novo. Não tem nada. Porque Deus já abriu o vivo e novo caminho para nós. Por acaso, o véu está colocado entre o santo lugar e o santo dos santos? Está lá o véu? O único impedimento que você tinha para chegar lá era o próprio Deus. E Deus rasgou o véu de alto a baixo. Então, agora só depende de você decidir, de você se converter realmente de alma. Não tem nada que te impeça. Então, não depende de Deus, não depende da igreja, não depende dos irmãos, não depende da Bíblia, depende só de você decidir. Só de nós mesmos decidir. Tá certo. Ministro, já em várias mensagens o ministro trouxe para nós assim que essa vida temporal, né, ela tem um propósito, né? É um procedimento, na verdade. A idade da igreja, a idade do casamento, a idade da profissão, enfim, ela é um procedimento temporal, né? Ela tem um propósito. Mas a pergunta é essa: o casamento natural tem um propósito temporal, mas como será na glória? Teremos lembranças daqui? Eu creio que não. Até nem seria bom ter lembranças. Eu creio que tudo se faz novo, né? Mais uma vez. Amém.
Eu creio que não vai ter assim. Lembrança vai ter, mas não vai ter nenhum efeito ruim mais. Amém. Se tivesse lembrança, a mulher samaritana teria problema, né? Tinha casado com 6 e o 7º também não era dela. Ia ser uma briga feia. Amém. Amém. Ministro, a formação do homem e da mulher para formar um casal antes do pecado tinha um propósito. E a pergunta é essa: após a queda, Deus conseguiu retomar esse propósito? Conseguiu sim, está recuperando isso até hoje, né? Amém. O que Deus cria não é frustrado, jamais. Amém. Ele vai recuperar, porque Deus não vai mudar os planos porque o homem errou, porque Satanás atacou, porque Deus continua fazendo o que Ele quer e vai consumar tudo que está previsto, Amém. Antevisto, tudo, né? Porque o plano de Deus já aconteceu, na verdade Ele está só estabelecendo. Amém. Como é que uma coisa pronta não vai se estabelecer? Deus Sim. é Deus, né? Sim. Tá certo. Júlia. No propósito original, antes da queda, a figura de Jesus estava apenas na árvore da vida. O fato dele ter manifesto em carne foi um arranjo que Deus teve para a retomada do seu propósito. Se não houvesse a queda, não precisaria Jesus morrer na cruz, ministro? Não, porque o processo de santificação e crescimento e consumação da vida gloriosa de Deus no homem se daria pelo se alimentar na árvore da vida. Sim. Uhum. Entendeu? E aí ele continuaria crescendo espiritualmente até chegar na estatura de varão perfeito que é Cristo. Então, vamos supor que, imagino que seria todos os habitantes igual a Cristo na Terra. Puxa, entende. Mas se não acontecesse a queda, ministro, Deus é perfeito sempre, mas Deus também tinha um propósito de julgar Satanás, né? E Satanás só conseguiu ser julgado porque ele entrou no homem, é isso? Exato, mas será que só tinha essa maneira de ele entrar no homem? Sim, a gente não sabe, né? Eu até creio que não, porque senão Deus não ia colocar o homem puro e limpo lá. Sim, verdade. Amém. O ministro... Eu acho que tinha um prazo para ele ficar aqui, né? E esse prazo... Porque se o homem está totalmente revestido do Espírito Santo, o diabo não é problema para ele. Sim. Verdade. Amém. O ministro comentou que para contrair um matrimônio não é necessário ser espiritual. Na verdade, no casamento temporal, quase sempre os cônjuges são bem carnais. Comente sobre isso, ministro. Mas são mesmo. Só Jesus. Isso aí até dá... É difícil de comentar essas coisas, né? Mas... Porque a gente... Para muitas coisas, não é só para o casamento, né? Tudo atrapalha a carne, né? Amém. Lá em Corinto, quando o apóstolo começou a igreja lá, né? Tinha ciúmes, tinha contendas. Por quê? Porque eram carnais, crentes carnais. E aí, duas pessoas diferentes de temperamento se unem, imagina que só vai dar problema, né? Então é uma coisa assim previsível, mas o dar problema não é problema, porque eles vão se quebrantar, entende? E Deus aproveita aquilo para fazer uma obra no homem de quebrantamento da carne, né? E fazer com que o espírito cresça nele. Então tá tudo, Deus é aquele que aproveita tudo. Amém. Para fazer o estabelecimento do reino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tá certo. Júlia? Ao assistir apenas a primeira mensagem, aonde falou sobre a família temporal e a família espiritual, representada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e aqui na temporal, marido, mulher e filhos.
Já se consegue observar que este item do reino, que é o casamento, não se sabe nada, pois os casamentos hoje são comerciais, por isso que não dá certo. Fala um pouco sobre isso, ministro. O que é comercial? Troca. Então, eu entro no casamento para receber tal coisa. Na minha cabeça está toda a listinha lá do que eu quero. Né? O cônjuge também, o outro entra no casamento com expectativas e uma baita de uma listinha também. Só que a minha listinha nunca acontece, né? E a listinha do outro também não acontece para ele, porque cada um quer viver egocentricamente essa relação. Eles querem só receber, o outro quer receber, o outro quer receber, então nenhum atende o outro. Então, quando nenhum atende o outro, os dois se revoltam. E aí, vão pro braço, né? Ficam lá na peleja muitos anos, um tentando convencer o outro a se dobrar para preencher a listinha dele. Só que, em vez de preencher a listinha dele, aquilo vira uma fábrica de amargura e de frieza, né? De indiferença, insensibilidade, testa franzida, semblante amuado, baixa imagem conjugal um do outro. Isso é o que tem. Aí tem pessoas que olham para mim e dizem assim: poxa, mas tu é contra isso? Não, não sou contra. Eu estou falando de uma realidade e que nós não temos coragem para se humilhar. E Deus quer que a gente se humilhe, né? Tu tá satisfeito? Eu não estou, mas estou humilhado. Estou na posição de humildade. Pergunta para Jesus se ele queria ir para a cruz. Ele disse: passa de mim esse cálice, se possível, mas passa a tua vontade e não a minha. Então a vontade do Pai que ele fosse, a dele não era ir, mas ele seguiu a do Pai. Isso é se humilhar. Então, se eu tenho lá um casamento, uma condição de contenda, alguém tem que se humilhar para dar certo, pelo menos para preservar aquela relação produtiva para Deus, né? Agora, se os dois se levantam e se endurecem, aí não dá mais nada certo, nem Deus não consegue usar, não dá mais nada certo. Tá certo. E aquele que se humilha pode conquistar o outro. Sim. Verdade. Uma dica aí para os jovens, né, irmãos? Como o apóstolo Paulo já dizia, que o bom é não casar, né? Mas é melhor casar do que viver abraçado. Tá certo. É verdade. Não é abraçado, é abraçado. É abraçado. Uma releitura aqui. Ministro, uma outra pergunta aqui, que o ministro comentou ali a respeito do peso que as áreas da vida conjugal devem exercer, né, na comunhão do marido com a sua esposa. E o item relação sexual não deve ter muito peso, embora seja necessário. Compartilhe sobre outros itens que deveriam ser observados por ambos, que às vezes o casamento fica ao redor da relação íntima do casal, mas tem outras áreas ali que devem ser observadas. Fala um pouquinho, ministro. Veja bem, assim, o casamento, assim, todas as áreas, né, são importantes para manter a unidade, né, natural entre a vida dos cônjuges. Mas não devemos olhar por esse ângulo, assim, né? A questão que tu colocou é uma questão, assim, de maturidade espiritual, entende? Tu consegue viver muitas coisas naturais que, com privações, muitas vezes tu consegue superar isso pela graça de Deus, entende? Por exemplo, quando pinta amargura nos cônjuges, intimidade entende?
fica difícil. Fica difícil. Sim. Principalmente para a mulher. Aí o que acontece? O corpo da mulher é do marido e pertence ao marido, vice-versa. Aí tem privações, por causa de impedimentos subjetivos. E se existir por obrigação, a qualidade cai tremendamente, e aí fica pior do que não ter, né? Enfim. Então, para resolver isso aí, não é uma questão natural de acordo comercial, é uma questão espiritual que tem que desenvolver. Os cônjuges têm que desenvolver espiritualmente para que as demais coisas, então, sejam que venha produzir alegria e satisfação para o casal, entende? Então, é a partir do espiritual que se arruma essas coisas, né? Tem muitas pessoas que querem fazer isso em cima da mesa no acerto comercial. Não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Se você não olhar para a palavra de Deus e se revestir dos versículos, dos princípios, você não vence essa área. Não vence, né? Tá certo. Com acordos, com falsidades, assim, hoje eu vou ficar bonzinho porque aí eu vou ter o que eu quero. Isso é Absalão, entende? Eu vou lá na presença do rei, ele vai achar que eu estou arrependido, mas na verdade eu quero o lugar dele. Então o egoísmo impera novamente. Tá certo. Então é melhor esperar em Deus, até Deus dar uma maturidade e os dois começarem a buscar, para fazer um ajuste a partir do Espírito, né? Porque, veja bem, como é que Deus conquistou a sua mulher, que é a igreja? Ele primeiro trabalhou o espírito da mulher. Sim. Né? Então ele fez o espírito desenvolver, o espírito ficar pronto, o espírito... Então quando estava santificado o espírito, aí então agora vão partir para o segundo momento de trabalho, de operação para reconquista, é a alma, né? Então o Espírito Santo tem que se expandir, tem que migrar para a alma para que a esposa pense igual ao marido. E tenha a satisfação de servir o marido em tudo. Então, se você não pegar esses princípios espirituais para arrumar o teu casamento temporal e findável, é só história, não vai arrumar nada. Eu vejo assim as tentativas frustrantes que já na minha vida experiencial, nada funcionou, nada foi para frente. Tá Acordos comerciais de interesses egocêntricos. Bota na mesa o que tu gosta, o que tu gosta. Então eu me rendo aqui, que não dura uma semana, a gente fecha o pau de novo, né? Verdade. Só Jesus, né? Ministro, como a Bíblia orienta que os pais devem tratar os filhos e como restaurar uma autoridade que foi perdida? Olha, é pelo mesmo caminho espiritual, né? Eu vou ter que começar a viver a palavra para mostrar para todos em casa que o padrão é esse, né? Então, não adianta ficar só um proclamador de versículos e ter uma vida em desacordo com os versículos que eu estou falando. Uhum. Tem que acertar esse ponto, né? Porque para familiar tu não prega, tu vive. Amém. Transformá-los. Amém. É uma ilusão achar que a pregação dentro de casa vai resolver o assunto. É uma vida que você... E sempre que você vai ministrar com demonstração de espírito, de poder, através da tua vida, que tu vai mostrar o Espírito Santo que te governa, que te dirige, que te controla, as pessoas aí sim vão acreditar na tua mudança. Porque eles vão ver que tu está fluindo aquilo sem nenhum esforço. E que tu está totalmente diferente do que tu era. Porque não tem ninguém que os conheça melhor do que os familiares. Verdade. Verdade.
No milênio da paz, o ministro falou que até os ímpios serão governados pelo Senhor. Comente sobre isso conosco, ministro. É o governo milenar de Cristo, né? Todos terão que obedecer à palavra de Deus, como no tempo de Moisés, né? É a lei. Então, vamos supor aqui, não sei como vai ser as nações aqui depois, se vai ter Brasil, se não vai ter Brasil. Olha, o líder da nação do Brasil tem que vir aqui trazer as ofertas e me adorar uma vez por ano. Está escrito que vai ter que ser assim. Se ele não vem, restrições total e punição total. E até não acredito que haverá ímpios na terra. Diz que vai haver, mas é muito pouco. Pessoas que mas terão que se submeter a Deus no regime de Cristo, entende? Pelo temor do cetro de ferro. Tá certo. Eu recebi uma pergunta aqui ao vivo, aqui, ministro, que está relacionado, né? A 2 Samuel, capítulo 14, no versículo 27, que cita que Absalão teve 3 filhos, e uma cujo nome era Tamar. Isso pode ter sido mencionado justamente para recebermos o amor que Absalão tinha por sua irmã, pois deu seu nome à sua própria filha, e que a não conformidade com a atitude do pai gerou uma amargura profunda que levou à rebelião? Eu acho que isso aí foi assim... Porque quem faz justiça própria já está fora do temor do Senhor, né? Sim. Não confia na justiça divina, não tem temor de Deus. E foi o que ele fez. Então, o que motivou a ter uma filha e colocar aquele nome, eu acho que foi a vingança, né? Para agredir o pai, dizer assim, olha, para ele lembrar que a tua filha está mal, aquela vingança, agressão. É sentimento ruim dentro do coração. Não creio que era um amor que ele tinha pela irmã, coisa nenhuma. Porque havia sim uma justiça própria excessiva, e a Bíblia menciona que ele tinha uma beleza extrema, né? Então aquilo estava sempre quando eu olho aquilo, sempre me diz assim, esse cara quer ser mais do que ele é. Porque ele se autocontempla. Porque Deus não ia falar que ele tinha uma beleza extrema. Imagina, todo mundo dizia assim, pá, cara, tu é o Alain Delon, né? Tu é o cara. Eu acho que aquilo foi subindo para a cabeça dele, digo, não, vou ter que ser rei. Né? Verdade. Os cabelos dele eram cacheados, crespo, comprido, né? Isso é para mulher, mas tudo bem, mas ele tinha, né? Na época eu usava o cabelo assim, né? Hoje está diferente, graças a Deus, assim. O padrão que tinha antes talvez era esse, e era aceitável por aquela sociedade contemporânea. Não tinha barbeiro na época, né? Até Jesus tinha cabelos compridos, né? Então era o sistema dos judeus, dos hebreus na época fazer assim. Verdade. E quem não usou cabelo comprido aqui, né? Nós tivemos épocas também, né? Sim. Tá certo. Irmão, pode ter sido também uma birra, né, de Absalão, assim, para ferir o pai, para mostrar pro pai, agora eu vou te mostrar como é que se criam e protegem uma filha, né? Uma amargura mesmo, né? É porque ele não soube nem cuidar dos filhos, nem dele, que dirá dos filhos, né? Pois é. Só Jesus. Deus. Ministro, cite as falhas nas famílias com respeito à vontade do Senhor. Como? Eu não entendi direito. Cite as falhas nas famílias com respeito à vontade do Senhor. São as mais variadas, né? Muda de uma família para outra. É que se você não cria uma criança assim desde pequena nos caminhos do Senhor, e mesmo assim às vezes a gente está errando também na maneira de colocar a verdade, quando eles crescem eles não obedecem.
Porque existe a palavra, agora existe uma maneira e um modo de colocar que venha gerar paz dentro da criança e satisfação de ouvir aquilo e de fazer aquilo. E nós falhamos, somos péssimos mestres, por não ter paciência e por não entender a metodologia de como a alma recebe essas coisas com suavidade. Às vezes é meio no legalismo, assim, sabe? Meio no tapa, né? Meio na vara, né? E é difícil, eu vou dizer para você, a coisa mais difícil que tem no mundo. Então, citar problemas não é interessante, assim. Nós temos que fazer um repensar de como... porque a maioria dos filhos que a gente tem já passou a época de ensiná-lo, né? Então agora tem que viver o evangelho, que é bem mais difícil ainda. Porque eu tenho que me negar muito, né? Porque se eu viver de forma teatral, eles vão notar também. Sim. Tá certo. Ministro, ainda temos várias perguntas aqui, mas acho que eu vou deixar a Júlia fazer a última pergunta aí, Júlia. A última pergunta foi falado, né, numa das mensagens, que o Senhor não precisa da minha ajuda para servir a Deus. Como sair desse engano, ministro? Não precisa mesmo da nossa ajuda. O que é a nossa ajuda? É aquilo que vem da carne e que pensamos que vai ajudar o Senhor, como o Caim, né? Caim pensou que ia colher de Deus um elogio em detrimento dele ser mais elogiado e abençoado no lugar do que seu irmão Abel, né? Porque seu irmão Abel não quis agradar a Deus, ele quis obedecer a Deus. É isso que agrada a Deus. Então, sempre que você quer agradar a Deus, ele não vai receber aquela oferta. Mas se você obedecer, que contraria a tua vontade, agrada a Deus. Tá certo. Ministro, então são 9h50, né? Queria deixar as considerações finais aí para o ministro, né? Trazer aí para essa comunidade. Nós estamos aí na FM, a 102,7, uma rádio que ela alcança aí 38 municípios, e essa audiência aí já estamos há quase 3 anos, né, Neuza? Desde 2015, né? Mais até 4 anos, indo para 5 anos aí. É uma audiência aí que tem trazido bastante um feedback a respeito da programação. E eu queria que o ministro se dirigisse aí, né, para esse povo. Bem, eu queria assim deixar um recado assim, que é mandamento do Senhor, que nós devemos agora entender que o obedecer é melhor do que sacrificar, né? O que está escrito isso lá em 1 Samuel 15, né? Obedecer agrada a Deus, sacrificar é a alma querendo agradar a Deus. Então é hora de consagração, é hora de descobrir e reatar com Deus uma atitude interior de dependência do Espírito, para que o Senhor nos proteja nesses momentos finais da Era da Graça e nos mantenha nos seus planos da próxima dispensação. Nós precisamos agora ver que a palavra de Deus que é trazida para nós não é para que a gente intensifique o conhecimento, mas para que a gente venha a ser transformado por aqueles mandamentos. Isso que Deus quer. Então nós podemos agora entender isso e buscar isso nesse momento com seriedade, porque Deus está... Se existe alguém com desejo de te dar isso assim intenso, é Deus. Ele quer dar isso para os seus filhos. Então vamos ter que abrir mão de nossas vontades, hábitos, costumes, desejos, tradições, em detrimento de uma obediência ao Senhor. Eu agradeço a participação e voltamos aí a semana que vem com todos vocês, e que Deus dê uma semana abençoada a todos os nossos ouvintes,
e aos coordenadores aí do programa, a família Melo, que o Senhor dê sempre coragem, intrepidez e fé, esperança para ir até o fim aí. Amém? Tá certo. Amém. Muito obrigado pela participação e Deus abençoe, ministro. Novas do Reino já está no ar daqui a pouco, né? Entrando também com a participação do ministro da Palavra, né? No quadro Perguntas e Respostas, né? E hoje eles têm um tema hoje, né? Na segunda-feira parece que eles têm um tema aí que eles desenvolvem, né, Neuza? É um tema, eles fazem uma enquete na rua, né? Com as pessoas, com a comunidade, sempre com temas assim direcionados à vida prática mesmo, né? Para que a Bíblia, né? Que o ministro ele trata assim da Bíblia um livro atual, né? Um livro que está desmistificado, né? Não tem dificuldade nenhuma para a gente compreender os princípios espirituais, né? Então aquilo ali é feito assim uma enquete na rua, aquelas reportagens ali maravilhosas, né, com pessoas da comunidade cachoeirense ali, e ali então são recolhidas as perguntas, é levado para o povo assim perguntas pertinentes aos temas bíblicos. É muito interessante de ver esse programa nesse quadro de hoje. Que legal, gente. 9h54, o programa Vento Sul, né, da família Melo, que está todo de amarelo hoje, né, que encerra aí com chave de ouro, né, e eu quero trazer um comunicado importante. Nos próximos dias aí nós não teremos, né, a programação do programa Vento Sul ao vivo aqui nos estúdios, porque nós estaremos entrando numa reforma, né, nós estaremos mudando aqui o layout, tudo, e aí estaremos trazendo algumas coisas novas, aí, alguns quadros novos, então fique ligado aí, nas próximas semanas aí nós não teremos a programação ao vivo, mas teremos sempre as reprises aí daquela mesma sequência, né? Terça-feira, revisão da Escola do Reino, quarta, Café com Cristo, quinta, Jovens no Reino, sexta, Conectados no Reino, né? Esta é a reprise. Mas, na segunda-feira, nós teremos ao vivo, sim, né? Para aproveitar a participação do Ministro da Palavra. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Neuza. Muito obrigado, Júlia. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês, que é eu também, né? Até a próxima oportunidade. Deus abençoe. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou
988296842. E vem até nós na rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo a Rádio Menorá. A rádio feita pra você melhorar.